Pessoal, estamos aqui hoje para gravar a lição 7, né, da lição dos adolescentes, a lição professor 2, de 13 a 14 anos. Então vamos falar sobre pagarei o mal com o bem. Nós temos aqui o texto bíblico que eu acho essencial, que ele vai relatar toda a história do que o texto vai, do que a lição vai pedir para nós aqui. Então, se você ler o texto bíblico que está em 2 Reis 2 Reis 5, 1 a 19. Então ali, essa história, gente, ela pode nos trazer diversas lições. Eu estava vendo assim, ela abre uma história que abre um leque muito grande. Mas o nosso comentarista, ele resolveu usar, né, como referência essa história para nós falarmos de pagar mal com o bem. Será que devo realmente, né, ser uma pessoa rancorosa? O que mais nós temos hoje em dia, que a gente está vendo na mídia, pessoas, o mundo está chato, né? Ninguém se entende mais, um com raiva do outro, é terrível, né? Pessoas que carregam mágoas consigo, em famílias destruídas, lares destruídos, porque, mas o fulano falou assim comigo, não consigo perdoar o fulano. E quando nós temos, né, na Bíblia dizendo que o perdão é o principal de tudo. Nós temos que ter um coração, nós temos que passar para o nosso adolescente, que o perdão na vida, ele traz muito alívio. Tem muita gente que não consegue perdoar jamais. Pai, mas quando eu era criança lá, eu lembro agora que meu pai falou tal coisa, por isso eu sou assim revoltado. E muitas vezes eu deparei com alunos, chegaram meus alunos de escola dominical falando comigo, professor, porque eu não posso, eu não consigo perdoar meu pai. Eu disse, mas como? Não, porque meu pai disse tal coisa quando eu era criança, isso ficou gravado em mim. São marcas que ficam nas pessoas, que tem que haver essa cura, elas têm que liberar o perdão. O perdão tem que se fazer parte na nossa vida, no dia a dia, né? Eu sou casado já há 30 e poucos anos com minha esposa, muitas vezes pessoas dizem, meu vizinho, mas como é que vocês, esse tempo todo? Por quê? Tem que ter o perdão, alguém tem que ceder. Né? Muitas vezes você mesmo tem que chegar lá, poxa vida, perdoa por isso, eu fiz isso, não guardar, porque é o seguinte, o pior de tudo, isso é igual uma bola de neve, né? Quanto mais vai rolando, mais vai aumentando, e às vezes uma coisa que era pequenininha, lá numa família que era uma família unida, uma família excelente, era uma coisa gostosa, por causa de uma coisinha, alguém olhou atravessado para ele levou, aquela pessoa não gosta de mim. Não posso chegar lá, não posso olhar para essa pessoa, porque começa a guardar a raiz da amargura. E eu vou dizer para vocês, é uma coisa tão terrível, que começa a encher o coração da gente, começa a botar coisas, e quando aquela pessoa, que às vezes é uma pessoa boa, você já está vendo ela como um monstro. Meu Deus, essa pessoa não posso nem conversar com ela, é meu inimigo, não tem como conversar com ela. E isso é muito, nós temos que cuidar para nossos adolescentes, não chegar a esse ponto. Quando tinha uma turma de adolescentes comigo, que eu dava aula, estava dando aula, daí uma menina que ela sempre isolada, disse, mas o que está acontecendo, querida? Por que você não participa? Eu sempre fui muito preocupado com meus alunos. Por que você não participa com os outros alunos? Uma vez fiz um almoço lá em casa, convidei eles no final do ano para fazer lá, né? Vamos lá comer um churrasco lá em casa, vamos lá tal. E aquela disse, eu não vou, professor. Mas por que você não vai, querida? Né? Todo mundo... porque eu não me dou com a fulana, porque a fulana é assim, assim, deve ser, mais será? Você já falou com ela? Não, mas eu acho que ela é assim. Aí eu pude conversar com outra pessoa, aquela pessoa chegou e disse, poxa, você acha disso de mim? Mas hoje são grandes amigas, eu vejo elas na igreja, não vou citar nomes, né? Mas são pessoas que se dão, por quê? Liberam o perdão. E é assim, começa a botar coisa, né? Vai aumentando, vai aumentando. Então nós temos que fazer o mal da humanidade hoje, que muitas pessoas estão sofrendo, né? Sofrendo muito, é por falta de perdão. Perdoar é raízes de amargura. Pessoas tristes, pessoas que não se dão com o pai, com a mãe, porque meu pai falou tal coisa, minha mãe falou tal coisa, minha mãe não gosta de mim. E o adolescente tem muito de fazer essas coisas. Então nós temos que nos preocupar e passar para eles que o perdão é essencial na nossa vida. Então aqui, voltando, pagarei o mal com o bem, né? O nosso objetivo nessa lição tem dois objetivos.
levar entendimento de que devemos amar e perdoar os inimigos. Muito difícil. Você botar isso na cabeça do adolescente é muito difícil. Como é que eu vou amar o meu inimigo, a pessoa que não gosta de mim, mas eu tenho que amar? Você tem que amar. Temos que passar isso para eles. Outra coisa, produzir um sentimento de humilhação e obediência a Deus, que é muito importante. Nossos adolescentes têm que conhecer a Deus melhor. Muitas vezes meus alunos chegavam para mim e diziam: poxa, você conhece tal história da Bíblia? Não, eu não conheço. Mas você não conhece a história de Esther, Não conheço. Temos que passar para os nossos adolescentes para eles conhecerem a Bíblia, para eles conhecerem e quando eles precisarem, se deparar no momento, porque nós vamos estar em momentos, em alguns lugares, que Deus vai precisar de nós. O nosso adolescente vai estar nesse lugar. Vai acontecer com essa história que nós vamos ver aqui agora. Nós vamos ver que se ela não tivesse contato realmente, que ela não conhecesse a Deus, conhecesse os profetas, ela não tinha salvo aquele general do exército. Então essa menina, que nós vamos estudar aqui hoje, essa história, fala de uma menina, né, que ela estava na casa, foi levada prisioneira de guerra, né, então teve a guerra e eles levavam, gente, eles não perdoavam ninguém, matavam as famílias, matavam, e quem eles levassem, se eles perdoassem, deixassem as mulheres e as crianças vivas, levavam para ser escravo deles. Essa menina foi levada para a casa de um poderoso general, e ela era auxiliar, né, ajudava a esposa desse general, trabalhava na casa desse general. Agora vocês imaginem, os pais dela provavelmente foram mortos, e ela foi levada escrava. Tinha toda a razão essa menina, que foi levada pelos sírios, ela tinha toda a razão de ser uma pessoa revoltada. Como é que eu estou aqui trabalhando para essa mulher, trabalhando para esse homem, né? Estou aqui de escrava na casa deles. Perdi meu pai, perdi a minha mãe, estou aqui trabalhando para eles e ainda, né, eu vou me preocupar com eles? Não. Se fosse, né, talvez até eu, vou ser bem franco para vocês, eu ia dizer assim: olha, deixa para lá, o que estiver acontecendo, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. E seria uma pessoa revoltada, muitos seriam revoltados, iam estar ali naquela casa, né? Mas essa menina foi diferente, nós vamos ver a história, né? Então nessa lição vamos conhecer uma história muito linda acerca do perdão, da cura e da distribuição, da retribuição do mal com o bem. Então todo mundo sabe que a Síria era inimigo de Israel, era inimigo mortal de Israel, né? E como eu já disse para você, essa menina, quando foi levada de escrava para a casa desse general, e quando chegou lá, e ela estava trabalhando na casa do general, e Naamã era o chefe do exército, né, sírio, um homem de muita honra e respeito entre os pares. Só que tinha um problema. Ele tinha o quê? Ele tinha lepra. E a lepra era uma doença muito terrível. Se fosse Israel, ele já tinha sido totalmente banido, porque Israel não tinha contato, não já era separado. E ele não era, além de ser comandante, né, do grande exército sírio, ele ainda era o quê? Ele era leproso. Foi quando essa menina foi trabalhar com ele, né? Então, voltando lá, essa menina poderia ter presenciado a morte, ela presenciou a morte dos pais. Podia ter o rancor que fosse na sua vida. Quando ela descobriu que esse seu senhor, né, a pessoa que ela estava servindo na casa dele, estava com lepra, o que ela fez? Ela lembrou, né, ela teve a lembrança daquilo que foi passado para ela lá na infância. Ela lembrou: poxa, lá na minha terra, lá em Israel, tem um profeta de Deus. Olha a importância das pessoas conhecerem as coisas de Deus. Conhecer como Deus tem poder. Né? E o que ela fez? Ela chegou e disse para a patroa dela: ó, lá em Israel tem o profeta Eliseu e ele pode curar o seu marido. Um homem desenganado, talvez até por pouco tempo ia viver, porque a lepra ia cada vez aumentando mais, que não tinha cura, né? A não ser que Deus fizesse uma obra. E essa menina, o que ela fez? Ela teve compaixão. Ela não teve raiva. Ela não quis se cobrar porque mataram os pais dela, porque levaram ela prisioneira. Ela não quis se cobrar de nada disso. Ela pensou o seguinte: eu preciso arrumar um jeito do meu Senhor ter a cura dele, para que essa casa seja feliz. Tudo isso, irmãos, é obra de Deus.
Por quê? Uma pessoa preocupada com o bem-estar dos outros, mas como? Ela é inimigo dela, levaram ela, mataram os pais dela, levaram ela presa. Mas ela estava preocupada. O que aconteceu então? O personagem principal dessa história, irmãos, não é o general Naamã, nem o profeta Eliseu, mas sim a menina, uma adolescente levada para ser escrava na casa do general, para servir a mulher dele. Provavelmente essa escrava sofreu muito, né, na casa desse general. Provavelmente, como escrava, sofreu muitos traumas. São traumas que, porque você, hoje, né, as pessoas chegam na sua casa, trabalham na sua casa, nas casas, são respeitadas. Em muitos lugares, eu já vi muitas coisas, pessoas assim, não, eu já vi uma pessoa, tinha uma conhecida nossa, que trabalha, né, numa casa de um famoso de Blumenau, uma pessoa muito rica de Blumenau, quando chegava na hora das refeições, a patroa dizia assim, ó, faz tantos pedaços, né, de carne, assim, assim, e dizia assim, se sobrar dos nossos aqui, você vai comer, senão você não come. A pessoa que trabalhava, mas, poxa vida, nos tempos de hoje, era tratada assim. Agora, imagina essa menina antigamente que era tratada como escrava, né? Vocês imaginam quantos traumas passaram, quanta coisa vinha na mente dessa criança. Poxa vida, estou aqui, perdi meu pai, perdi minha mãe na guerra, saí de onde eu morava, perdi tudo, ela perdeu tudo. Mas ela só não perdeu uma coisa, que era a esperança e a fé em Deus. E então a notícia do poder do profeta foi dada por uma menina, a mulher do general. Então ela chegou para a sua patroa e disse, olha, lá na minha terra tem um profeta que ele vai curar o seu esposo. Né? Então é importante o adolescente conhecer a Deus. Então, como uma serva, ela desejou o quê? Ela não desejou o mal do seu patrão. Ela desejou o bem do seu patrão, ela queria ver ele curado. Continuando, ela teve compaixão do Senhor e lembrou do profeta Eliseu. Então ela disse, eu gostaria de pedir que meu patrão fosse falar com o profeta, que mora em Samaria, pois ele a curaria da sua doença. Esse é o ápice da nossa história. Porque ela disse, né, para ver a fé da menina, que ela tinha certeza que se o general fosse lá falar com o profeta, ele seria curado. E todos nós sabemos que esse ato dessa menina, esse ato que ela pagou, o mal com o bem, não pensou o mal do seu Senhor, foi o que aconteceu? Ele foi ter com Eliseu, chegou com o profeta, aí ele pensou assim, poxa, levou presentes, todos sabem, teve aqueles protocolos todos, né? Nós não vamos nos ater aqui, vocês podem ler o trecho lá, vocês vão ver. Teve todo o protocolo que tem para chegar, né, um general chegar para entrar na terra, fizeram todos os protocolos, levou presente para o rei, tudo. Aí o rei ficou irado, como é que esse cara vem para cá, é uma afronta, ainda, né, se rasgou todas as vestes. Daí ele disse assim, calma rei, calma, deixa ele vir. É porque Deus já tinha falado no coração de Eliseu, deixa ele vir. Ele veio, daí ele pensou assim, poxa, né, então o profeta Eliseu vai me receber, vai ter... Ele disse assim, vai te lavar primeiro, te lava lá 7 vezes no Rio Jordão, todos sabem a história, nós não vamos pegar muito aqui para ser mais rápido. E ele foi lá, banhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado. E o que aconteceu ali? Uma coisa muito importante que foi através dessa menina. O nome do Senhor foi glorificado, porque ele disse, só existe um Deus, que é o Deus de Israel. Então era isso, essa foi a lição principal. Se a menina fosse com rancor no coração, não tivesse, deixa, né, qualquer dia esse general morre mesmo, pode ser até que você liberta, que vai, né? Não, ela teve compaixão dele. E todos nós sabemos que ele engrandeceu o nome de Deus. Nós temos que chegar para os nossos adolescentes. Nosso compromisso, irmãos, é que eles tenham um encontro com Deus, que eles conheçam o Deus que nós servimos. Muitos pais hoje não dão mais valor, não precisa, meu filho não precisa ir para a escola dominical, deixa em casa dormindo, ou, na igreja, eu vejo muito na igreja as crianças, né, pais dão um celular para a criança brincar na igreja. Não, criança, para deixar ela vir no culto, é para vir para o culto, ela tem que ouvir. Tem muitas coisas que eu lembro,
Eu nasci no lar cristão, mas muitas coisas que eu lembro, histórias que foram contadas para mim lá na escola dominical, nos cultinhos infantil. Cultinho infantil não era com festa, com bala, chocolate, não. A gente ia lá, a gente aprendia a palavra de Deus. Coisas que estão gravadas hoje na minha mente. Por quê? Porque teve alguém interessado, meu pai, minha mãe, me levaram lá para eu ter esse contato com Deus. E isso hoje, muitas vezes, quando vejo pessoas que eu posso chegar e dizer assim, olha, teu caso tem solução. Teu caso tem solução. Às vezes, muitas vezes, pessoas que eu penso assim, faz tanto mal para mim, né? Puxa vida, essa pessoa não quer nem saber dela, mas eu posso chegar e dizer assim, ó, precisando dizer, existe solução para o teu caso. Então, nossos adolescentes eles têm que conhecer a Deus, eles têm que ter um encontro com Ele, e eles têm que ter a fé de dizer assim, ó, existe uma solução para o teu problema. Embora esse mundo só queira o nosso mal, hoje estamos sendo perseguidos. Quem é certo é muito perseguido. São pessoas que estão querendo o nosso fim, querendo, porque nós atrapalhamos os programas deles. Mas nós temos que estar embasados na verdade, grudados na verdade, para levarmos a palavra de Deus e a vontade de Deus para esse mundo. Só concluindo aqui, né? Aquela menina talvez não tivesse ideia da dimensão do seu ato. O profeta mais uma vez foi usado com coragem e poder nas mãos de Deus. O leproso é alcançado pelo amor, pela graça e pela cura divina, simplesmente pelo fato de ter se humilhado e reconhecido a soberania de Deus de Israel. Então o que aconteceu? Aquele general, eu como militar, né, eu sei como é que é. Como é que um general vai se dobrar, né, vai se dobrar para aqueles que eram, né, os seus principais inimigos, mas o milagre foi feito, ele foi curado e ele pôde o quê? Engrandecer o nome do nosso Deus. Obrigado.